E aí galera, meu nome é Bruno e hoje a gente vai apresentar os conceitos de BrickOS e LEJOS e mostrar para vocês como que uma parceria entre a LEGO e o MIT vem ajudando os alunos que estão aprendendo programação. Bom, tanto o BrickOS como o LEJOS são dois firmwares que podem ser usados para controlar e automatizar as ações dos LEGO Mindstorms. Mas para começar, o que é LEGO Mindstorm? Oi pessoal, meu nome é Alexandre. Eu vou falar um pouquinho sobre o Lego Mindstorm, porque ele é a principal plataforma para utilização dos sistemas operacionais que a gente vai estar apresentando aqui para vocês. Então, o desenvolvimento do Lego Mindstorm, ele se deu graças a uma parceria entre o Lego Group e o Media Lab do MIT. Os conjuntos eles são utilizados principalmente para uma função lúdica e didática nas escolas. E assim eles conseguem abordar a teoria, né, e na prática a introdução à robótica, e permitindo assim o desenvolvimento de projetos de pequeno e médio porte. E junto com isso ele acaba estimulando a criatividade, o raciocínio lógico e a solução de problemas do cotidiano. Bom, os kits Mindstorms, assim como os outros produtos da LEGO, eles se baseiam em um conjunto de peças que também pertence à LEGO Technic, que se encaixam permitindo inúmeras combinações de layouts e montagem dos robôs. Os kits geralmente são compostos por alguns sensores, alguns motores e uma CPU, que tem alguns exemplos como RCX e NXT, e uma mais nova que é a EV3, que modificam e abrem um leque de arranjos a ser explorado. O conjunto Lego Mindstorm ele é formado por diversas peças, como rodas, placas, tijolos, polias, correntes, motores, e algumas vezes eles podem vir junto com sensores de cor, luminosidade, temperatura e toque. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre LEGO Mindstorms, vamos começar a introduzir os conceitos de BrickOS e LEJOS. Vou falar um pouquinho sobre o sistema operacional do BrickOS, e ele é um sistema operacional open source, feito para o kit do Lego Mindstorm. Com ele é possível adaptar e customizar o código-fonte, visto que ele é open source. Ele foi criado a partir do padrão chamado POSIX, que nada mais é do que um conjunto de normas que tem por objetivo garantir a portabilidade do código-fonte a partir de um sistema operacional. O seu objetivo de criação foi solucionar algumas limitações que o kit NQC possuía. O BrickOS ele fornece variadas funções para o uso em tempo real, visto que ele implementa os seguintes itens: o gerenciamento de memória por paginação, que seria o sistema operacional armazenar e recuperar dados de um armazenamento secundário, como a memória virtual, e usando esses dados na memória principal. E os dados de armazenamento secundário eles são recuperados em blocos. Também temos o escalonamento de processos com prioridade, que nada mais é do que quando um processo ele é criado, ele recebe um certo grau de prioridade. E quando for escolhido qual processo será executado primeiro, será executado o processo de maior prioridade. E também temos a comunicação interprocessos, que seria basicamente um mecanismo que permite que dois ou mais processos troquem dados entre si. Entre outras funcionalidades que o BrickOS oferece, ele é bem completo. E ele também permite usar amplamente a sua memória e os seus limites de variáveis, de subrotinas, processos, funções, etc. é do tamanho da sua memória. O BrickOS ele usa os compiladores de ECC e G++. Os compiladores, por sua vez, eles têm bibliotecas padrões e suportam a linguagem de programação C e C++.
Sendo assim, é possível programar em C e C++ com apenas algumas restrições de sintaxe e hardware, ao invés de programar com a linguagem de programação do Lego. E ele foi desenvolvido em Linux, primeiramente, mas também funciona em outros sistemas operacionais como o Windows. Falando agora sobre o LAJOS, ele tem um funcionamento bem parecido com o do BrickOS, porém fornecendo uma interface Java para o usuário, diferente do BrickOS, que fornece uma interface para a linguagem C ou C++. O LAJOS ele é uma linguagem de programação baseada em Java desenvolvida em 1999 pelo José Solórzano, que é um professor de elétrica lá do Equador. O nome LAJOS ou Lerros, também concebido pelo José, é uma junção de sistema operacional Java, JOS, de outro sistema RCX chamado Legos e da palavra Lejos, que significa distante em espanhol. Tudo começou como um hobby do Solórzano, um projeto open source em 1999 que se tornou o que hoje nós conhecemos como LAJOS. Vale lembrar que, apesar do tema parecer meio infantil por causa da ligação com a empresa de brinquedo, os kits Mindstorms podem ser utilizados em projetos mais complexos, por exemplo, fazer um escaneamento em uma sala. Ou tocar violão, por que não? Ou até mesmo construir uma moto. Tudo isso foi feito com os kits Mindstorms e com os firmwares como o BrickOS e o LAJOS, ou até mesmo o firmware do Python, o PyBricks, que a gente não explanou aqui, mas vale uma menção honrosa. Geralmente se usa esses firmwares porque eles fornecem muito mais funções, cálculos mais inteligentes e outras N funcionalidades que a biblioteca padrão da Lego não fornece. E uma das formas de mostrar que esses projetos não são banais é que eles são usados, por exemplo, em competições de robôs nas escolas por aí, ajudando os alunos que estão aprendendo lógica de programação desde o pequeno até o ensino superior. E também tem um exemplo do meu irmão mais novo, que ele faz parte da equipe de robótica júnior da escola dele, e justamente eles utilizam o Lego Mindstorm para criar o robô. Então, como eles vão participar de uma competição, eles precisam que o robô faça algumas tarefas. Então, por exemplo, uma das tarefas seria pegar um cubo de Lego de um lugar e transportar até o outro. Então, assim eles poderiam utilizar uma garra ou algo do tipo. Também é necessário seguir uma linha. Então, eles podem usar um sensor de luminosidade, porque a linha é feita em fita isolante. Então, daria para distinguir do restante da mesa. Enfim, com esses exemplos dá para perceber a infinidade de coisas que dá pra gente fazer com o Lego Mindstorm junto. Então a gente dá pra fazer projetos de pequeno porte, como sensor de temperatura para saber quantos graus tá e tudo mais, ou uma coisa mais complexa como um robô que faz tarefas mais complexas, de levantar algo, de seguir uma linha, por exemplo. Então ele é um sistema muito versátil que dá para você fazer diversas coisas com ele. E para aqueles que se interessaram pelo assunto, mas não estão querendo comprar um Mindstorm agora, a Microsoft desenvolveu um site, o makecode.mindstorms.com, que nele você consegue simular o funcionamento de um Mindstorm. Nesse site você vai ter praticamente todas as funcionalidades e todos os módulos que um Mindstorm pode te oferecer.
E se você não está confiante, porque acha que é muito difícil, tem esse site aqui que ele te fornece um guia do começo ao fim de como, pelo menos, iniciar na área de Lego Mindstorm. Ele oferece exemplos de códigos e tudo mais, que você pode só utilizar e já começar a brincar lá no site. A gente até queria fazer um mini projeto para mostrar como parte prática, né? Mas... E o site MakeCode, ele é muito bom, só que ele não aceita códigos de LadyOS ou BrickOS ou qualquer outro. Então ficou faltando a parte prática. E é isso, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa sobre esse mundo da robótica que é tão vasto. Valeu!